Olha seu garoto Lopes aqui na área. Bom, poucos me conhecem, mas eu sou Juliana Rodrigues Silva e hoje eu vou falar pra vocês sobre Frida Kahlo, uma importante artista mexicana, se não a melhor artista do México e uma das artistas mais famosas do mundo. Magdalena Carmen Frida Kahlo nasceu em Coyoacán, no México, filha da mexicana Matilde e do fotógrafo alemão Guilherme. A vida da Frida, ela foi marcada assim de acontecimentos assim, tipo, tanto na vida amorosa, na saúde dela. Ela foi uma pessoa que impactou totalmente o mundo das artes, totalmente o México e totalmente o mundo também. E agora a gente vai para as curiosidades sobre a vida dessa fantástica pintora mexicana. Ellos me quieren mirar, pero... Bom, a primeira curiosidade dessa lista é que aos 6 anos de idade, a pequena Frida Kahlo, ela desenvolveu poliomielite e fez com que sua perna direita ficasse mais fina do que sua perna esquerda, assim acarretando alguns problemas assim para ela futuramente e também na questão dela de andar. E aí o pai dela incentivou ela a praticar alguns esportes que na época para mulheres a sociedade era um pouco contra, era conservadora, tipo boxe, luta livre. Ela até sofreu preconceito também na escola, bullying, por conta desse problema na perna. Mas quem disse que Frida levava desaforo para casa? Em 1925 acontece a tragédia que marcaria a vida de Frida Kahlo para sempre. Aos 18 anos, Frida estava embarcando em um ônibus junto com seu namorado da época, Alejandro. E aí eles sofreram um acidente. O ônibus dele se chocou contra um bonde. E aí, tipo, todo mundo foi arremessado. E uma das passageiras assim que mais foi prejudicada foi a Frida. Ela não morreu, mas ela conviveu com problemas no corpo dela que prejudicaram ela pro resto da vida. Ela teve a coluna fraturada, pelvis esmagada, teve os ossos do pé quebrado. Bom, gente, de início a Frida ela não levava muito a sério arte. Ela levava mais só como um hobby. Só que depois do acidente que aconteceu com ela tipo passou a ficar muito tempo no hospital, ficar de cama. E para não morrer de tédio, porque a Frida era uma pessoa extremamente agitada, sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, ela quis pintar. E aí o pai dela formulou, ajeitou lá para ela um cavalete modificado para que ela pudesse pintar mesmo deitada. E também instalou também um tipo de espelho, tipo no teto da cama dela, para poder ela se auto-ver, né? Assim, para poder ela fazer os retratos dela, as coisas delas, as pinturas delas. E foi aí, a partir desse momento, que ela começou a acordar mais pra arte, levar isso mais a sério, sabe? Muita gente não sabe, mas essa aqui é uma pintora que inspira tantos artistas. Ela já cogitou ser médica. Ela era apaixonada, adorava ler, principalmente livros de medicina, de entender como é que funcionava o corpo humano. Mas, bom, gente, em 1926, a Frida ela presenteou o seu colega de escola preparatória e paquerinha Alejandro com aquele que seria o seu primeiro autorretrato. Ela era extremamente apaixonada por ele e ele até terminou com ela, coitada, quando ela mais precisava dele, que ela tava de cama, ela tava passando por todo aquele processo do acidente. Bom, gente, a Frida ela era uma mulher de temperamento forte, que falava o que ela queria, era uma pessoa de opinião e era uma pessoa muito envolvida com política. Ela chegou a entrar para o Partido Comunista e ela também mudou a data dela de nascimento de 1907 para 1910, porque coincidia com a data da eclosão da Revolução Mexicana. E ela era extremamente patriota. Bom, gente, em 1929, a Frida ela se casa com aquele que seria o grande amor da sua vida, o também artista, e um grande artista famoso no México, o muralista Diego Rivera. Ela estava sendo a terceira esposa do Diego, que era muito mulherengo por sinal, e há boatos de que ela tem conhecido ele na época ainda de escola preparatória, ela ainda é uma adolescentezinha, e ele foi contratado para trabalhar, fazer uma pintura de um mural na escola dela. A artista teria desenvolvido durante sua vida como pintora 200 obras no total, segundo seu marido Diego Rivera, mas com certeza, assim, no total tinha bem mais coisas assim que ela tinha produzido
mesmo não levando muito a sério. Bom, com certeza, um dos momentos mais dolorosos da vida da Frida foram os abortos que ela sofreu. Ela, tipo, tinha muita vontade mesmo de ter filhos. Já o seu marido, Diego, não tinha tanta vontade. Mas pra poder satisfazer a esposa, ele, tipo, aceitava esse desejo dela. Só que esse desejo dela nunca foi à frente. Por conta dos problemas que ela ainda carrega, por conta do acidente que ela teve ainda quando ela tinha 18 anos de idade, o seu corpo, ele não tem mais o preparo físico pra poder carregar uma criança. Tipo, ela até engravidava, mas, tipo, não levava adiante, ela sofria abortos. E pra poder suprir essa carência de um filho na vida dela, ela colecionava bonecas sempre que ela via algum amigo que viajava pra algum lugar, ela, tipo, pedia, tipo, me traz uma boneca. Tipo, sabe, pra poder tirar mais aquela solidão dela e tal. Ela adorava animais. Em 1937, a nossa queridíssima Frida Kahlo ganhou um pequeno destaque na revista famosíssima Vogue, num artigo intitulado Senhoras do México. Antes mesmo de Frida ser muito conhecida como pintora e, de certa forma, também, inicialmente, ela ter chamado muito atenção por ser esposa do artista famoso da época, Diego Rivera, ela também se destacou por conta da sua personalidade e do seu estilo irreverente, porque ela era uma pessoa... Bom, gente, a Frida era uma pessoa sensacional, ela merecia pra capa. Pau que nasce torto, morre torto. O Diego, ele não tinha jeito. A Frida era uma esposa extremamente maravilhosa pra ele, mas, tipo, ele era uma pessoa que ele mesmo dizia que ele amava as mulheres, a beleza das mulheres. Então ele não conseguia ser fiel em um relacionamento. E ele traiu a Frida diversas vezes. E, inclusive, uma das traições mais marcantes foi ele ter traído ela com a própria irmã dela, a Cristina Kahlo. Bom, o Diego, ele traiu a Frida várias vezes, só que a Frida também não ficou pra trás. Como uma forma de vingança, e também ela era uma pessoa que gostava de aproveitar a vida, ela teve vários amantes, e um dos casos mais famosos foi com o político russo Trotsky, que na época se refugiou no México, acolhido na Casa Azul, que era a casa onde vivia a Frida, com o marido dela, o Diego. Sim, gente, Frida era homossexual e bissexual. Ela era uma pessoa que, apesar da época que ela vivia a vida dela, o modo dela, independente de quem achasse ruim. E ela tinha relacionamentos com mulheres que até alguns diziam ser algumas das amantes do Diego Rivera, que era o marido dela. E aí ela evitou usar Frida e, tipo, tava mais usando o primeiro nome, né, dela, que era Carmen, e o sobrenome por parte do marido, Carmen Rivera. Abandonou um pouco o sobrenome da família dela, principalmente pelo pai, pelas origens alemães, e também porque o pai era judeu, né? E os judeus eram muito perseguidos naquela época. Em 1928, a Frida ela chegou a se tornar a professora da escola La Esmeralda e era tida por seus alunos como uma ótima professora. Por conta de toda a vida conturbada que a Frida teve, ela chegou a desenvolver depressão e ela já até tentou, segundo conta, um suicídio. Uma vez ela tentou se enforcar, só que a sua enfermeira chegou a tempo e a salvou. Em 1953, Frida Kahlo ganha sua primeira grande exposição na sua terra natal, no México. Até então, ela já tinha feito outras exposições nos Estados Unidos, na França, só que a primeira grande exposição, assim, que só era ela, sem outros artistas, foi no México, na Galeria de Arte Contemporânea. E aí estavam todos os amigos, as pessoas que ela considerava importantes lá. Em 1954, morre a grande artista mexicana Frida Kahlo aos 47 anos de idade. Foi dado como motivo da sua morte de embolia pulmonar, mas alguns acreditam que ela sofreu uma overdose por ela tomar muitos remédios por conta dos problemas de saúde que ela tinha. E ela foi... Se você deseja conhecer de mais pertinho a vida dessa grande artista mexicana que foi a Frida Kahlo, você pode estar indo lá na cidade de Coyoacán, no México, na rua Londres, na casa de número 247. Lá vai estar a Casa Azul, que é a casa que a Frida nasceu, a casa que ela viveu, onde tem todas as fotografias, todos os objetos que fizeram parte da história dela. Bom, uma coisa que eu vou contar aqui pra vocês que pode ser um pouco chocante, aconteceu um suicídio
no quarto, na casa da Frida, na época que ela tava doente, tipo, a irmã de um cliente, não lembro se era dela ou do marido dela, tipo, se apaixonou por ela obsessivamente, e aí como ela não teve esse amor correspondido, tipo, ela tomou veneno e caiu morta no quarto da Frida. E aí o Diego... Gente, a Frida, ela chegou a ser presa. Ela foi investigada como suspeita do assassinato até do ex-amante dela, o Trotsky, porque na época ele cortou laços com o Diego, eles tiveram uma briga feia, e aí o Trotsky resolveu sair ali debaixo da asa do Diego, e ele se mudou pra outra casa. E aí, na época, assassinaram ele, e aí acabou que a culpa sobrou pro Diego e pra Frida. E a Frida foi a que se ferrou mais. Tipo, o Diego ainda conseguiu se esconder. E já a Frida, ela foi presa junto com a irmã dela. Só que ela chegou a passar só 2 dias na cadeia, depois ela foi solta. Se você não assistiu, você precisa assistir o filme maravilhoso dirigido pela Julia Taymor sobre a vida da Frida Kahlo, lançado lá em 2012 e estrelado pela talentosíssima Salma Hayek. Bom, gente, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, porque eu fiz com muito carinho e dedicação. Eu li muito, eu vi muito vídeo e tem muito suor meu aqui. E eu queria muito pedir a ajuda de vocês para deixar aquele like, para poder dar aquela moral no meu trabalho, deixar um comentário para vocês dizerem o que vocês acharam sobre a Frida, o que vocês mais acharam interessante, que curiosidade chamou a atenção de vocês. E quem sabe futuramente eu vou estar trazendo mais curiosidade de outros artistas famosos por aí, e até alguns não tão famosos que vocês gostariam de saber mais. E é isso, até a próxima.